Irmão, nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Irmãos, pela manhã nós estávamos aqui louvando a Deus, falando aos irmãos que estão vendo este vídeo sobre bibliologia, né? O vídeo eu enviei, irmão, ficou pela metade. Eu não sei o porquê, não sei o como, mas eu peço desculpa e até perdão para os irmãos que foi enviado este vídeo, né? Mas nós falamos, querido, da Bíblia, que ela se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Nós argumentamos também que o Antigo Testamento ele é escrito antes de Cristo. Já o Novo Testamento ele foi escrito depois de Cristo, depois da morte de Cristo, né? Nós vemos também que ela foi escrita por 40 homens, inspirado por Deus, num período de 1600 anos. Então veja, irmão, e esses pormenores é o que nos faz interessar a detalhar, a pesquisar mais. Aí nós vemos que a Bíblia ela foi impressa no ano de 1455 depois de Cristo. Nós argumentamos também, né, que a primeira Bíblia ela foi impressa em 1455 a.C. Já da edição, né, Almeida, ela foi impressa em Batavia, nos Estados Unidos da América, em 1753. E o Novo Testamento, irmão, ele foi da edição Almeida em 1861, em Amsterdã, na Holanda, né? Então foi isso aí que nós trouxemos pela manhã. Foi essas partes aí que nós comentamos, né, pela manhã. E agora nós vamos argumentar um pouco a falar da divisão do Antigo Testamento. Ou por que não falar os 39 livros do Antigo Testamento. Quando nós começamos a dividir, nós começamos a classificá-los em 4 grupos, irmão. 4 grupos. Primeiros, pela lei, pela história, pela poesia e pela profecia. Ou por que não dizer pelo Pentateuco, pelos históricos, poéticos e proféticos. Então perceba que nós vamos aqui dar ênfase à classificação de cada grupo. Primeiro que nós vamos falar são a lei, que são 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Esta primeira divisão, ela é conhecida como o quê? Como Pentateuco, os livros da lei, né? Livros da lei. Sabemos que Deuteronômio, ele é repetição da lei, né? Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte, irmão, que nós vamos ver é história. São 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, 1º e 2º Reis, Esdras, Neemias e Esther. Então veja que nós vemos isso. Dramatiza a história do que? A história de Israel no período teocrático, sobre o regime dos juízes, no período do monárquico, sob o domínio dos reis, e no período dos pós-cativeiro, sobre Esdras e Neemias. Então, quando nós quando nós agrupa essa história, elas são conhecidas como históricos, né? Os livros históricos. Agora, passando para o terceiro ponto, nós vamos falar do livro poéticos. Livros poéticos. Os livros poéticos são 5 livros poéticos. Quais são eles, querido? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, né? Eles são conhecidos como os poéticos, é uma poesia, né? Livros maravilhosos de se ler. Louvado seja Deus. E o quarto, irmão, é os proféticos, que é as profecias. Quando nós falamos desses, são 17 livros subdivididos entre profeta maior e profeta menor. Então veja, onde nós falamos dos profetas ou das profecias, nós vamos subdividir eles, né, entre dois
duas partes, profeta maior e profeta menores. Quando nós falamos dos profetas maiores, irmão, nós estamos citando Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Estes são os profetas maiores. Os profetas menores, irmão, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então percebe, irmão, os livros são proféticos, são um complemento dos livros históricos. Então, os livros proféticos, eles é o quê? Eles é um complemento dos livros históricos. Eu cheguei a ver que tem pessoas que queiram classificar isso, irmão, até 17 profetas, mas eu não vejo assim, né? Eu só achei até aqui e foi até essa fonte aqui que eu consegui a separação, né? Então você veja, e eles são um complemento do livro histórico, pois todos os profetas, eles tiveram seu campo de atuação no período monárquico e após exílio da história de Israel. Então veja, irmão, que todos os profetas, eles tiveram os seus campos e as suas atuações no período monárquico e após exílio na história de Israel. Então eles estavam presentes na história de Israel, eles soube das histórias, né? Então, querido, aqui vai mais um vídeo, aqui vai mais uma palavra do evangelista irmão André, que está aqui, louvado seja Deus, para juntos aprendermos, para juntos prosseguirmos, para juntos chegar até o caminho rumo ao céu. E até aqui, e Deus os abençoe a todos que entrarem e compartilhar com esse vídeo. Aquele, irmão, que gostou, dê um joia. Aquele que não gostou também pode criticar, irmão. As críticas servem para o aprendizado. As críticas servem para nós buscar mais. O não nós já temos, vamos atrás do sim. Que Cristo Jesus os abençoe a todos que olhar este vídeo em nome de Jesus. Ficam na paz do Senhor Jesus. Amém.